Olá amigos, esse é o canal Kodama na Comunicação e hoje vamos contar aí a incrível história dos Beatles. Os Beatles se formaram aí em Liverpool nos anos 60 com os membros John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. E são a banda mais bem sucedida da história do rock, é a banda mais aclamada, influenciou diversos músicos, diversos grupos pelo mundo afora, na sua trajetória, na sua história. A banda em si foi formada em 1960, mas teve suas raízes formada por uma banda chamada The Quarrymen. Essa banda foi criada em 1957 por John Lennon e seus colegas de escola Peter Shorten, Eric Griffiths, Bill Smith e Rod Davis. Ainda em 1957, Paul McCartney foi convidado para integrar a banda e um ano mais tarde, George Harrison entrou para esta banda também. Em 1960, a banda muda de nome para The Beatles e a banda não tinha um baterista fixo. Em 1961, os Beatles começam a tocar no The Cavern Club e tocam nesse local até 1963. Em 1962, assina contrato com o empresário Brian Epstein, que mudou o visual do grupo. E nesse mesmo ano, Ringo Starr é convidado para ser o baterista fixo e em agosto desse ano, os quatro juntos fazem a sua primeira apresentação. Em outubro de 1962, com a gravação da música Love Me Do, a banda participa do programa People and Places, transmitido ao vivo pela TV Granada. E no início de 1963, estava em todas as paradas britânicas. Em 1964, a banda fazia sua primeira apresentação em Nova York, conquistando milhões de multidões. A Beatlemania se espalhava aí por diversos países. Em 1965, a rainha Elizabeth II condecorou os Beatles com a Ordem do Império Britânico. Ainda em 1964, eles fizeram a sua incursão no cinema com o filme A Hard Day's Night. A partir de 1965, eles produziram gravações muito inovadoras para a época, incluindo os álbuns Rubber Soul de 1965 e Revolver de 1966, além da obra-prima Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967. Os maiores sucessos comerciais foi o famoso álbum branco, o The Beatles de 1968 e o Abbey Road de 1969. E foi em 1966 que eles fizeram uma super turnê, viajando aí por 5 países: Alemanha, Filipinas, Japão, Estados Unidos e Canadá. Em 1969, o grupo lança o seu penúltimo álbum, Abbey Road. Em setembro, John Lennon anunciou a sua saída da banda e no dia 10 de abril de 1970, Paul McCartney anunciou o fim da banda, uma semana antes de lançar o seu primeiro disco solo. O motivo do fim da banda é cercado de muitos mistérios. E entre as diversas causas apontadas para o fim desse grupo, estão o abandono das turnês em 1966 e a morte de Brian Epstein em 1967. Com o lançamento do álbum Let It Be, encerra-se oficialmente a trajetória do quarteto. E agora vamos conhecer algumas curiosidades sobre a banda. Paul McCartney e John Lennon se conheceram em uma quermesse no ano de 1957. Na época, Lennon tinha uma banda chamada The Quarrymen, que se apresentou nessa quermesse nesse dia. O grupo teve outros nomes antes de serem conhecidos como The Beatles e antes mesmo de Ringo Starr entrar para a banda. Olha os nomes que The Beatles já teve: Johnny and the Moondonks e The Silver Beatles.
Em 1961, os Beatles fizeram sua primeira apresentação no Cavern Club em Liverpool. No período de 2 anos, a banda tocou 294 vezes no local. O primeiro single da banda, Love Me Do, foi lançado em 5 de outubro de 1962. Em 31 de dezembro de 2012, a canção passou a ser de domínio público na Europa. Abbey Road, de 1969, foi o primeiro álbum da banda a ser lançado somente em estéreo e não em mono, como era de costume até então. As maiores influências vocais dos Beatles foram as bandas The Beach Boys e The Everly Brothers. Após a separação do quarteto, os músicos seguiram em carreira solo. George Harrison foi o primeiro ex-Beatle a chegar ao topo das paradas de sucesso no Reino Unido com a música My Sweet Lord. Já em carreira solo, Paul McCartney tocou no Brasil pela primeira vez em abril de 1990 no Maracanã, no Rio de Janeiro. Não foi a primeira vez que um ex-Beatle visitou o país. Em 1979, Harrison assistiu ao Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, a convite do piloto Emerson Fittipaldi. A faixa Across the Universe do álbum Let It Be tem a participação de uma brasileira. Em 1968, Lizzy Bravo, com apenas 17 anos na época, estava em Londres, perto da gravadora da banda, quando Paul McCartney a chamou para gravar agudos na música. Strawberry Field, que dá nome a um dos clássicos do grupo, era um orfanato gerido pelo Exército da Salvação. O local ficava próximo de onde John Lennon morava e era para onde ele escapava para acompanhar os saraus da instituição. Os óculos de John Lennon são um símbolo do cantor e ele apareceu com o item quando The Beatles já estava consolidado no mercado. Porém, John já precisava deles desde o começo, apenas não usava em público por vaidade. Yesterday é uma das maiores músicas dos Beatles, é tão memorável que leva o título da música mais regravada por outros artistas ao longo da história. O engraçado é quando escreveu a canção, McCartney estava inseguro sobre a sonoridade dela, pois para ele soava mais como uma balada do que com um rock que eles faziam. Enquanto já estourava pela Europa, os Beatles ainda não eram tão famosos nos Estados Unidos. A responsável por quebrar as barreiras foi a música I Wanna Hold Your Hand. Lançada por lá no final de 1963, ela chegou ao topo das paradas. Em fevereiro do ano seguinte, eles se apresentaram no Ed Sullivan Show e bateram recordes de audiência. Foram 70 milhões de telespectadores em uma noite, na qual a polícia não registrou um único crime no país graças à banda. A proposta da capa para o icônico álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band era que o quarteto estivesse junto às figuras famosas da história e da cultura pop. Eis que o espirituoso John Lennon listou pelo menos 3 nomes que não apareceram no produto final: Gandhi, Jesus e Hitler. A inclusão do ditador nazista foi uma provocação do artista, que logo foi convencido pelos amigos que aquilo não cairia bem e esqueceu a ideia da brincadeira bem rápido. A revista Rolling Stone classificou A Day in the Life como a melhor música da banda e na publicação especial trouxe mais detalhes da história da composição da canção. Para escrevê-la, Lennon folheou o jornal e encontrou algumas notícias para colocar na música, como a de um acidente de carro fatal e a reportagem que falava sobre os buracos na estrada de Blackburn. Quem conhece hinos como Something, While My Guitar Gently Weeps e Here Comes the Sun, sabe que George Harrison também tinha a habilidade de escrever letras brilhantes. No entanto, o guitarrista sentia que estava sendo deixado de lado, o que gerava uma certa insegurança, algo que caiu logo que seus amigos entraram em contato com suas composições que amaram seu trabalho. O clima durante a gravação do álbum The Beatles era péssimo e Ringo Starr chegou a abandonar a banda por algumas semanas. Nesse momento, Paul assumiu o posto do amigo em 2 canções, Dear Prudence e Back in the USSR.
Não é nenhuma surpresa que a banda é recordista em vendas de álbuns, assim como especialista em dominar as paradas musicais. Só que em abril de 1964, os Beatles simplesmente ocuparam as 5 primeiras posições da lista da Billboard, feito nunca igualado até hoje. Só para matar a curiosidade, o ranking foi o seguinte: primeiro, Can't Buy Me Love. Segundo, Twist and Shout. Terceiro, She Loves You. Quarto, I Want to Hold Your Hand. E quinto, Please Please Me. A famosa capa de Abbey Road. Os Beatles decidiram fazer uma capa única que rende um capítulo à parte. Para ser feito o registro em que John, Paul, Ringo e George atravessam a Abbey Road, foi necessário apoio. As fotos foram tiradas na frente do estúdio, porém pela manhã para evitar o assédio dos fãs. A polícia fechou o trânsito por 10 minutos para que o fotógrafo Ian Macmillan fizesse seu trabalho. A inspiração para a foto veio de Paul McCartney, que decidiu brincar com o boato de que ele havia morrido em um acidente de carro anos antes e foi substituído. Na capa é possível ver várias referências dessa teoria. Olha só, Paul é o único que está descalço, representando um rito funerário. Ele segura o cigarro na mão direita, sendo que ele é canhoto. A vestimenta também diz muito. Paul, de terno, está morto. John, de branco, representa uma divindade. Ringo, de preto, é o padre. E George, de jeans, é o coveiro. A placa do carro também sua mensagem. As letras LMW é uma abreviação de Linda McCartney Widow, viúva. O próprio Paul satirizou a ideia em seu disco solo Paul is Live, em que volta à famosa rua para desconstruir todas as suposições. Paul McCartney era mais próximo de Julian, primeiro filho de John, que o próprio amigo. Inclusive, Lennon aprovava o contato entre eles, pois não sabia muito bem como lidar com a criança. Para completar, após a separação de John e Cynthia, Paul dedicou a música Hey Jude a Julian como maneira de demonstrar apoio e consolo. O período no estúdio para a gravação do clássico Hey Jude trouxe momentos curiosos. Primeiro, a música começou a ser reproduzida enquanto Ringo Starr estava no banheiro. Para a sorte dele, a bateria demora a entrar na faixa e ele voltou a tempo para assumir seu posto. Tá aí algumas curiosidades dos Beatles e a história dessa banda, a maior banda de rock de todos os tempos. Se você gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal Kodama na Comunicação eu trago sempre curiosidades da música e da história das artes em geral. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.